Olá, gente boa de Deus, Pastor Adriano Moreira com você aqui, mais uma vez em nosso canal, mais uma vez aí na sua casa, no seu automóvel, onde quer que você esteja, você me permite chegar até aí onde você está. E mais uma vez em uma das séries do nosso canal, Você Entendeu Errado. E hoje eu quero falar com você sobre o texto de Mateus 13, verso 38, mais especificamente, Você Entendeu Errado. Mateus 13, 38. Mas antes de qualquer coisa, eu sempre tenho que convidar você a curtir o nosso canal, a se inscrever no nosso canal, você poder também compartilhar, curtir, comentar, nos seguir em nossas redes sociais, no nosso Twitter, no caso também o X, atualmente é o X, e o nosso Instagram, o nosso Facebook. E também, se você puder, tem um QR Code aí, você contribua com o nosso canal, nos permita chegar a muito mais pessoas, muito mais gente, sendo colaborador desse ministério. Então, vem comigo entender certo Mateus 13, verso 38. Nesta série, Você Entendeu Errado? Eu sempre enfatizo e começo com esta introdução, que nós entendemos errado, ou as pessoas entendem errado, muitos textos bíblicos por uma única razão, a negligência do seu contexto, seja o contexto histórico, imediato, remoto, cultural, linguístico e etc. E provavelmente você já citou, você já pregou, dizendo que na igreja estão o joio e o trigo misturado, crescendo juntos, e que vai chegar aquela hora que Deus vai mudar, tirando o trigo, levando o trigo para o celeiro, o joio sendo jogado no fogo ardente e tal. Bom, se você já falou isso ou pregou isso, você entendeu errado. O texto está em Mateus capítulo 13, verso 38 especificamente, que diz assim: O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Bem, este texto ele faz parte de uma parábola, a parábola do joio. Na verdade, em algumas Bíblias fala do joio e do trigo. Em outras fala só a parábola do joio. E essa parábola ela está descrita nesse capítulo 13 de Mateus, em que, como também a parábola do semeador, ela está descrita e depois explicada. Nesse caso, ela está descrita nos versos 24 a 30, e depois, os discípulos, ao pedirem Jesus para explicar, ela é explicada nos versos de 36 a 43. E essa parábola está dentro de um conjunto, de um contexto de outras parábolas do reino que Mateus reúne no capítulo 13 do seu evangelho. Então, é um capítulo que está se falando do reino, assim como Mateus registra Jesus com o Sermão do Monte, dos capítulos 5 até o 7, Mateus também vai ter, nesse capítulo 13, a reunião de várias parábolas que têm a ver com o reino de Deus, com o crescimento do reino de Deus. E é interessante que esta é a única ocasião em todos os evangelhos que Jesus interpreta uma parábola numa elaboração muito detalhada. Então, essa é a única parábola em todas as parábolas de todos os evangelhos, com exceção de João, que não tem parábola. Jesus faz uma elaboração detalhada, explicando alguns detalhes dessa parábola. Bom, como no caso da parábola do semeador, da parábola do grão de mostarda e do fermento, esta parábola ela também está enfatizando o crescimento do reino de Deus. Claro que em cada uma dessas parábolas, Jesus, mesmo que a temática principal seja o crescimento do reino, ele está enfatizando algum aspecto diferente. Bem, a palavra joio aqui nesse texto, no original grego do Novo Testamento, é a palavra zizânia. Zizânia é a palavra que descreve uma planta
que cresce na Palestina, naquela região, e que ela se assemelha demais com o trigo. Então é um tipo de... é joio, né? Mas alguns chegam a dizer que seria um tipo espúrio, né? Danoso, ruim, ou de uma qualidade ruim de trigo. E que em muitos aspectos, né? Essa zizânia ou este joio, ele vai se assemelhar com o trigo, principalmente no momento do crescimento, principalmente quando estão crescendo. Nessa época em que estão crescendo, crescem juntos e crescem muito semelhantes um ao outro. Bem, o versículo 38, que é justamente o principal aí de toda essa parábola, tanto narrada quanto explicada, ele já vai nos ajudar a entender isso. Ou seja, o texto diz que o campo não é a igreja, o campo é o mundo. Jesus está falando do reino de Deus no mundo. Jesus não está falando de crentes reunidos numa igreja local ou numa denominação. A parábola ela não está falando de uma igreja mista. Ela não está falando de dois tipos de cristãos dentro de uma igreja local. Ela está falando de alguma coisa muito maior ou muito mais abrangente, ou seja, está falando da humanidade. Porque quando está falando do mundo, está falando do ser humano, está falando da humanidade inteira, né? De todos os seres humanos. E que a humanidade inteira, o que essa parábola está dizendo, é que ela é composta de dois tipos de pessoas, sim. Ainda que você possa encontrar na igreja gente não convertida, ainda que você possa encontrar na igreja gente hipócrita, ainda que você possa encontrar na igreja gente trabalhosa, ainda que você possa encontrar na igreja gente até maligna de coração, mas não é disso que essa parábola está falando. Por isso que muitos entenderam errado e pregam errado, porque este texto está falando do reino de Deus, que é maior do que a igreja, porque a igreja é um agente do reino de Deus na terra, porque o reino de Deus tem a ver com o seu domínio, tem a ver com o seu governo, tem a ver com a sua implantação de governo na humanidade, tem muito mais, a ver com apenas a expressão corpórea e visível desse reino que é a igreja. Por isso, essa parábola ela está falando do campo, que é o mundo, e dos dois tipos de pessoas que vivem nesse campo, que são uma humanidade inteira, mas composta de pessoas boas e de pessoas más, de pessoas de Deus e de pessoas do maligno, de pessoas que são comparadas então com o trigo, portanto de Deus, e as pessoas malignas comparadas com o joio. Vejam, a verdade que essa parábola está dizendo é que, a despeito dos obstáculos que o reino de Deus enfrenta, necessariamente ele não precisa que se remova da terra, que se remova do campo, que é o mundo, o joio, o que é maligno, o que é ruim, o que é impedimento, o que é obstáculo, porque os propósitos de Deus serão cumpridos mesmo com a presença do joio. É isso que Jesus está dizendo. Inclusive, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 54 e 55, Jesus vai de outra forma, num momento histórico da travessia ou da passagem dos discípulos pela cidade de Samaria, Jesus vai proibir isso de novo. Jesus proíbe que os seus seguidores eles tentem exterminar os opositores deles e do reino e da obra de Deus e até da igreja também, é claro. Porque lá, quando os samaritanos não querem deixar os discípulos passarem, Jesus passar com o discípulo, Tiago e João resolvem fazer uma oração para fogo cair do céu e exterminar. E Jesus, em algumas versões, chega a perguntar a eles: de que espírito sois? Ou que espírito é esse? Ou seja, Jesus está mais uma vez repreendendo os seus discípulos para dizer a eles que de fato e de verdade o reino de Deus não precisa exterminar os maus do campo, os maus do mundo, o maligno e aquilo que ele implantou no mundo para que o reino de Deus cresça. O reino de Deus é soberano, o Deus do reino é soberano e o nome do Senhor sempre há de ser glorificado até com o joio que está crescendo com o trigo. Ou seja, o texto inclusive vai chegar a dizer, no verso 43 e depois no verso 44 de Mateus 13, que o final é que os justos, quando os anjos do Senhor vierem fazer a seleção, a separação, os justos serão recompensados. Então você já está falando da eternidade, já está falando do fim dessa era, desse século, dessa história
né, horizontal humana, e ao mesmo tempo os ímpios serão punidos eternamente, porque é isso que o texto do verso 43 e 44 estão dizendo. Daniel, no capítulo 12, verso 3, vai nos dizer que os justos também resplandecerão como estrelas. Então, o que está sendo dito é: o reino de Deus não será impedido de crescer com a presença do joio, mas vai chegar um momento em que a seleção vai acontecer. No fim desse século, no fim dessa era, vai ser separado o trigo, e serão recolhidos para o celeiro de Deus, para a eternidade com Deus, e ao mesmo tempo serão lançados no fogo. E isso aqui é uma referência ao Geena, uma referência ao inferno na maioria das traduções, ao castigo eterno. Todo o joio vai ser jogado lá. Bom, agora que você entendeu certo, não confunda a igreja com o mundo, nem o mundo com a igreja, né? A igreja, o campo aí dessa parábola que é o mundo. E também nunca deseje que ninguém seja exterminado, seja lá quem for, né? Da vida, da história, da humanidade, enfim, do planeta Terra, para que o reino de Deus ele cresça. Creia no que Jesus disse: o reino de Deus crescerá, independente da presença do joio. No momento certo, o eterno Deus com seus anjos vai separar o joio e trigo, e cada um para o seu destino. Então, já que você entendeu certo, deixe seu like, deixe seu comentário, faça suas críticas, compartilhe, porque afinal de contas, esse canal também é seu.